Você já ouviu falar em inteligência cultural? Como esse conhecimento pode te ajudar no seu processo de adaptação aqui no Canadá? E será que também pode influenciar no posicionamento profissional? Tantas perguntas, e quem nos ajuda a esclarecer um pouquinho é a especialista de carreira e life coach, Gabriela Bergamo. Bem-vinda e muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Bom, esse é um tema que você tem falado bastante nos eventos da comunidade ultimamente, trouxe essa sementinha, né, na cabeça das pessoas, mas afinal, o que é inteligência cultural? Bom, esse termo inteligência cultural, ele foi criado há uns 17 anos atrás por um professor chamado Christopher Early e Sun Eng. E pela definição, inteligência cultural é a capacidade que a pessoa tem de trabalhar efetivamente em diferentes culturas. Mas eu gosto também de trazer aqui a definição de inteligência. Então, a inteligência é a capacidade que a pessoa tem de conhecer, compreender e atuar em cima daquela situação nova, né? Então, por exemplo, se eu não sei alguma coisa sobre a cultura, eu vou aprender. E como eu comecei a aprender essa cultura? Pela leitura dos livros do Lionel LaRoche. Ele é o meu mentor e ele é expert em diferenças culturais. Então, foi daí que eu comecei, pela minha própria experiência e depois pela experiência dos meus clientes e da minha família, a entender como transformar a diferença cultural em inteligência cultural. Então, é criar essa ponte, né, entre uma e outra para você conseguir ter um acesso pleno àquela outra cultura que é diferente da sua. Sim. E nesse seu estudo, você tem focado bastante nas diferenças entre Brasil e Canadá. Sim. Quais são os principais pontos que você pode destacar para a gente? Tá. Eu considero os principais pontos 5 pontos, na verdade. Mas antes de mais nada, é importante dizer que não existe a cultura certa ou errada, melhor ou a pior. É, na verdade, só diferente, né? Então, o primeiro fator que eu acho super importante as pessoas entenderem, principalmente os brasileiros, é que o brasileiro vem de uma cultura coletivista e o canadense vem de uma cultura individualista. Então, a forma mais fácil de entender é através da colonização dos países. Então, no Brasil, nós costumávamos ter, né, durante a colonização, famílias trabalhando juntas em prol da prosperidade de uma fazenda. Né? Aqui no Canadá foi diferente. Aqui, por conta do tamanho do país e também por conta do clima, as famílias foram se estabelecendo, né, de forma bem espalhada. Sim. Então, não dava para você ir lá bater na porta do seu vizinho para pedir ajuda. Né? Então, desenvolveu-se essa identidade com a responsabilidade sobre o seu próprio pedaço, a sua própria terra. Né? Então, o individualismo, ele tem a ver com a liberdade de você fazer da forma que você quer, que você acha que é melhor, né? Desenvolver a sua terra, né? E também tem a ver com o respeito que a gente tem em relação a você fazer do seu jeito. Entendi. E eu já ouvi você comentando que no Canadá é preciso ser especialista e não generalista. O que quer dizer isso? O que você quer dizer? Como é que faz para ser isso? Bom, a gente falou de um fator, né, que é o individualismo e o coletivismo, né? Essa diferença entre individualismo e coletivismo também traz a visão de generalista e especialista, né? Então, o generalista, que nós somos no Brasil, né, nós fazemos de tudo. Então, nós nos formamos na faculdade, entramos numa empresa e fazemos de tudo lá. Se eu sou uma pessoa de marketing, eu posso trabalhar em várias áreas dentro do marketing. Aqui no Canadá já é diferente. Por conta dessa cultura individualista e também por conta do Canadá se diferenciar do mercado americano, que não consegue competir por escala, sim, ele compete pela especialidade, pelo nicho de mercado. E como que a gente conta como nós somos especialistas? Pelas nossas competências, que aqui nós chamamos de hard skill e soft skill. Né? E o que são essas diferenças? Aqui eu acho que várias pessoas quando chegam aqui, elas começam a ouvir de soft skills. Falar que você precisa ter também as soft skills. Quais são as diferenças e o que de exemplo você pode dar do que é uma soft skill? A hard skill é uma competência técnica, então a gente também pode chamar de technical skill, que ela é obtida através dos nossos estudos. Então, na escola, na universidade, né, ou nas certificações, tá? Então, por exemplo, uma certificação internacional, ela vai ser entendida tanto pelo recruiter brasileiro quanto pelo recruiter canadense. Mas a soft skill, ela depende das relações.
Então, liderança, por exemplo, é uma soft skill. Gerenciamento de conflito, trabalho em equipe e comunicação, que é uma das mais importantes. Né? Então, como depende das pessoas e as pessoas vêm de uma cultura, né? Quando nós chegamos aqui, nós temos alto nível de competência técnica, né? E baixo nível de soft skill, com a referência do mercado canadense. Então, nós temos que aprender essa soft skill aprendendo a cultura. Entendi. Precisa fazer uma transformação ali. Você precisa pegar o que você sabe já, que você aplicava ali no Brasil, Exatamente. Entender a cultura e fazer uma bolinha ali e devolver aquilo para o mercado. Isso, exatamente. E tá bom. E agora, como é que você, fazendo tudo isso, como é que esse processo ele pode te auxiliar na sua vida aqui no Canadá? Seja no seu pessoal, no seu profissional. Como é que você sente o efeito desse processo? Tá. Uma das principais coisas que nós aprendemos aqui no Canadá quando nós chegamos, e eu falo muito isso para os meus clientes, é a capacidade de a gente fazer networking. Sim. Né? Então, quando você faz networking, especificamente naquela indústria que você trabalhou, né, ou que você tem mais experiência, ou na indústria que você quer trabalhar, na profissão que você tem mais experiência, né, você cria uma similaridade com aquele canadense. Né? Então, fazer networking na indústria e na profissão, e sabendo a posição que você quer ocupar, é a peça-chave para você construir vínculo, construir reputação, ser conhecido lá fora, né? Lá fora eu quero dizer no mercado canadense, né? Aprender coisas, porque quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente conversa, quanto mais informação a gente tem, melhores decisões a gente toma, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. Com certeza. Pode continuar. Desculpa. Do lado pessoal, eu posso dizer por mim mesma, no sentido de quanto mais eu estou inserida na cultura, eu estou com os canadenses, eu estou com outras culturas, eu entendo como as coisas funcionam e eu tenho a possibilidade de ajudar meus filhos, por exemplo. Né? Porque eles estão vivendo nessa cultura, eles estão crescendo nessa cultura, então eu também preciso entender isso. Então esse é o lado pessoal e eu acho que isso é uma vantagem muito grande, né? Isso não tem preço. Com certeza. E aí você realmente vai estar vivendo, né, no país. Você não vai viver na sua bolha e reproduzindo ali todas as coisas. Você realmente está interagindo com o mundo lá fora. O que às vezes as pessoas não fazem. Quando elas imigram, elas acabam ficando ali dentro de uma bolha e não interagem, não conseguem fazer essa ponte, né? Então, falando em conseguir fazer essa ponte, a gente falou disso tudo, parece um sonho maravilhoso, mas e aí? A pessoa que sente que ela precisa desenvolver essa inteligência, quais dicas, como é que ela pode fazer para, no dia a dia, começar a desenvolver essa consciência? O quinto ponto que eu acho que é bem importante a gente entender, que é a comunicação. Né? Então, por conta dessas diferenças culturais, nós temos diferentes expectativas. Então, nós, inclusive, nos comunicamos de forma diferente. Né? Então, por exemplo, da cultura coletivista do brasileiro e da cultura individualista vem o nós e o eu. Né? Então, primeiro é você entender que você é importante. Então, o discurso tem que ser baseado no eu, no I, né? E não no we, como time. Né? Significa que o time não é importante? Não, significa que ele é importante, mas você é importante, mais importante. Né? Então, você precisa direcionar, né, esse discurso, essa comunicação para você. Então, qual é a sua experiência? Por exemplo, quando a gente vai fazer um networking, a gente precisa ter o nosso elevator pitch muito bem preparado. Né? Porque eles vão perguntar, tell me about yourself. Né? É a primeira pergunta, tanto numa entrevista quanto num momento, num evento de networking. Né? E você precisa saber exatamente quem é você, saber quem é você, né? As suas potências, né? As suas experiências, né? E os seus gaps. Né? Saber comunicar na receitinha que o canadense vai entender. É um desafio que demora um tempinho também, né? Não é da noite para o dia. As pessoas têm que ser um pouco pacientes consigo mesmas, porque é um processo também de absorção disso tudo, não é? Sim, mas eu vou contar um segredo. Ai, conta. O canadense, ele gosta muito que a gente tente. Ele valoriza isso. Ele valoriza quando você pede ajuda, quando você pergunta para ele como fazer. Né? Olha. Então, quanto mais networking você fizer, quanto mais você tiver
entre eles, né? Entre nós também, né? Mais você vai ter a sua chance de conseguir construir vínculo e conseguir o trabalho que você quer futuramente. Maravilha, muito obrigada pela presença, essas dicas valem ouro, eu tenho certeza que o pessoal vai seguir, vai gostar bastante. Obrigada. Obrigada a você. E você já sabe, quer falar comigo, mande um e-mail para camila.garcia@minitv.rogers.com. Nós ficamos com um rápido intervalo e já voltamos. Até já.